Aí a gente faz a viagem toda da civilização humana, toda a viagem, perseguindo na filosofia, na religião, em todas as vertentes da busca de conhecimento, de sabedoria, está e habita essa questão de fundamento sobre a responsabilidade da dor. Quem é o responsável pela dor? Quem é o responsável pela desigualdade? Quem é o responsável por uns verem e alguns não verem? Ou por que não há uma intervenção de tal modo que só exista entre nós a perfeição, sem a angústia, sem a lágrima, sem a perda? Por quê? E aí eu me lembro, por exemplo, de mim mesmo, quando eu era bem jovem, na fé, com meus 18 anos, 19, quando eu me converti, que eu ganhei assim aquela ideia de que o paraíso e aquele mundo do Éden era um mundo onde o mosquito não chupava sangue. Era um mundo onde os crocodilos eram vegetarianos. Era um mundo de leões veganos. Era um mundo onde não se tinha a experiência da morte como acontecimento físico, orgânico. Era uma tentativa infantilmente literalista de me mostrar fiel ao que me tinham ensinado no geral. Mas isso demorou pouco tempo em mim. Logo, logo eu fui vendo que nós não estávamos falando ali de nada que não fosse de uma construção arquetípica, sobretudo acerca da mutação do olhar humano e da descoberta do homem acerca do significado de uma morte muito mais profunda do que aquela que mata o corpo apenas. Então, desde sempre, essa é a questão dos que querem aprender ou dos que têm algum interesse. Claro que tem uma quantidade enorme de pessoas que está se lixando, que não quer saber de nada, qual o significado de coisa alguma, são seres bastante animais, apenas tão somente mamíferos, são símios com cara de humanos existindo entre nós, são verdadeiras tribos de bonobos, de todo tipo de primata anterior, com uma inteligência maravilhosa em alguns aspectos e absolutamente patética no que diz respeito a outras dimensões. Então, tem gente que não quer saber de nada. Mas tem alguns, inclusive os discípulos, dentre os discípulos, que mantêm esse conflito, que continuam fazendo essa pergunta: quem pecou? Para que nascesse cego, para que tivesse os problemas que tem, para que seja filho dessa família. Quem pecou? E quando você diz que nem tudo que dói é fruto do pecado, a maioria das pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender uma quantidade enorme de dimensões vinculadas à dor
e ao sofrimento. Por exemplo, a gente está no meio de uma crise, na crise do novo coronavírus. E o que acontece? O que acontece é que nós estamos experimentando a transformação, a mutação ente, de um ente que não veio do espaço, que é aqui da Terra, que aprendeu a sobreviver a nós. Quando nós descobrimos os antibióticos, por exemplo, a penicilina, foi equivalente a uma bomba atômica no organismo. Pá! Pá! Foi uma coisa que fazia do doente microbiótico um japonês em Hiroshima e Nagasaki. Caiu em cima. E mudou o mundo. Por isso a gente gripa hoje com tanta tranquilidade. O que foi? Não, só uma gripinha. Que quando seja uma coisa que deixa a gente amolecido, a gente sabe que não morre mais daqueles sintomas. Eles não vão mais nos matar. Mas até há um tempo atrás, a gripe matou mais do que a maioria das coisas. A malária, as outras pestes, como a peste negra. Mas todas essas coisas a gente acompanha na cronologia das pestes na história. E você tem pestes antigas, de 3.500 anos atrás. Mas nada se compara ao que aconteceu na Europa na Idade Média, que é justamente quando as grandes cidades começam a ser erguidas para todos os lados, os sistemas de esgotos podres, valas negras, águas poluídas, sujeira urbana, fezes para todos os lados, ratos surgindo, baratas, todo tipo de acumulação, de troca, e os homens totalmente ignorantes para o processo. E aí a sujeira urbana deflagrou pestilências extraordinárias atribuídas ao juízo divino, à raiva de Deus, ao apocalipse, a qualquer outra coisa, quando na realidade o que se estava experimentando era o retorno da própria produção humana. Eu construo uma cidade com infraestrutura zero e com milhares e milhares de pessoas em cima, jogando seu lixo e seus dejetos e acumulando tudo, eu estou construindo uma bomba biológica que vai me atacar. Ela volta, e mesmo depois da gente ter descoberto a penicilina e jogar como uma bomba sobre micro-organismos, o que salvou milhões de pessoas e nos deu a chance de ir tratando cada vez mais de maneira banal o acontecimento viral ou bacteriológico, porque a gente tem bombas, super bombas. Mas para cada uma dessas nossas super bombas, a gente pode ter certeza que a gente está provocando a evolução de algum ser mais apto, que vai evoluir naquela dimensão para voltar, de acordo com a natureza dele, a buscar hospedagem e vida e proliferação. Exatamente como nós. Eles vêm nascendo de nós, aumentando conosco, por causa de nós, e voltam para nós de tempo em tempo, quando a gente fica cara a cara com alguma coisa que evoluiu ao nosso poder de matar e que se tornou superpotente em relação às nossas defesas. Acontece o tempo todo. É assim que as coisas vão. A gente está recebendo agora um pequeno retorno
de nós mesmos. Não tem nada envolvendo o céu ou o inferno. Tudo tem a ver com o fato de que a gente semeia, a gente colhe, a gente fere, a gente é ferido. A gente, por exemplo, na nossa grande ignorância, decidiu que o melhor que se podia ter eram grandes cidades. E as nossas grandes cidades, no início da Idade das Trevas, na Idade Média, em pleno obscurantismo, produziram algumas das manifestações mais mortais do que o homem gera a partir do próprio homem contra o homem. E agora a gente vê mais uma coroa do nosso poder de ataque ao mundo microbiótico, enquanto a gente não muda a nossa maneira de viver, mas crê sempre que vai desenvolver uma arma mais potente para que a gente viva exatamente do jeito que a gente queira viver, sem nenhuma mudança ou adaptação, porque a gente vai desenvolver bombas de natureza química para destruir todos os adversários que se levantarem potentes contra a nossa maneira de viver, contra a nossa civilização. E assim será. Nós somos os produtores do nosso próprio juízo. Aí você diz, o que isso tem a ver com o texto aqui? O pecado é justamente dos seus pais, para que o homem nascesse cego? Não é tópico, não é específico. As coisas todas, algumas delas surgem anômalas por acidentes naturais, acidentes genéticos, acidentes. Não é algo chocante que haja acidentes. Acidentes são expressões fenomenológicas do livre-arbítrio natural. Não é deísmo, não é Deus que criou, deu a corda e largou. Não. É Deus sendo Deus. É Deus sendo amor, sendo liberdade, sendo criador. Ele cria e deixa a criação ter a sua própria dimensão de expressão fenomenológica, de combinações múltiplas. Por isso, existe o espaço-tempo, porque demanda espaço e demanda tempo, para que esse tipo de manifestação de liberdade dessa natureza de fenômeno aconteça. Ela acontece havendo espaço e havendo tempo. Pense que você vai me entender. Se você não me entender agora, você vai me entender depois. Se não houvesse espaço-tempo, não haveria nem espaço nem tempo para os fenômenos serem naturais, não precisarem de culpa para não saírem todos eles em formato industrial. São fenômenos que normalmente se organizam para que aconteçam de maneira a que nós os chamemos de normais. Mas só são normais porque a essas regras existem liberdades de exceções. Existem também aqueles acontecimentos que decorrem da continuidade genética, da sobrevivência do indivíduo com essa condição e que pode ir gerando pessoas semelhantes a ele. Acontece também. Tanto quanto acontece de que nós experimentemos o resultado e a consequência das nossas próprias ações. E não é algo kármico nem vingativo, é simplesmente causa e efeito no espaço-tempo. Como também existe
E só existe uma quantidade imensa de anomalias atingindo pessoas que não tiveram participação em absolutamente coisa alguma. É como o cego de nascença, só tinha nascido assim. Mas os discípulos querem saber de quem é a culpa.